e foi encaminhada para o Senado. Talvez daqui para a gente terminar o semestre, que é o semestre que eu digo de aula, não é o do semestre do ano das aulas, que termina já agora em setembro, né? Final de agosto para setembro. Nós vamos ter, talvez tenha alguma alteração. Se tiver alguma alteração, a gente trabalhará, que é definitivo. Falarei algumas coisas, logicamente, que estão sendo objeto de muita discussão. Mas aí só ao final é que nós teremos condições de saber o que resultou dessas alterações, né? Bom, a lei da ação civil pública, a lei da ação de improbidade, a ação de improbidade administrativa. Que é isso? Que como surgiu? Por que surgiu? Num primeiro momento, nós temos que ver o seguinte. Vejam que a gente vem falando. Nós começamos com a análise da Lei da Ação Civil Pública, aquela lei que trabalha muito bem a questão relativa, hoje integrada com o Código do Consumidor, a um processo coletivo visando proteção de direitos coletivos nas suas três espécies, né? Agora, com relação aos efeitos, vejam como é importante a questão do objeto das ações, porque com relação aos efeitos e o objeto quanto ao resultado na ação civil pública, vejam o seguinte, o resultado e os efeitos da sentença, eles são sempre naquele campo dos efeitos clássicos da sentença. Condenatório, efeitos condenatórios de obrigação de pagar, de obrigação de fazer, de entregar, eventualmente pode acontecer, né? E os efeitos clássicos, declaratório, constitutivo, vimos na ação popular também a mesma toada no que diz respeito a ações que são coletivas, mas cujos resultados, os efeitos que advêm de uma sentença, são no campo dos efeitos clássicos da sentença, certo? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque nós agora vamos entrar numa outra seara de processo coletivo em que vamos ver isso, mas vamos ver também, vocês já podem refletir sobre isso a partir agora já dessa visão que vão ter, se os efeitos clássicos da sentença são suficientes para atender a essa nova espécie de demanda. Mas eu quero chamar a atenção que, enquanto essas ações que nós vimos e que tem uma série de ações coletivas no subsistema processual civil coletivo, de efeitos da sentença clássicos, nós temos, por outro lado, a partir agora da ação de improbidade administrativa, efeitos preponderantes que não são clássicos. Os efeitos são sancionatórios. Olha aí, já é diferente. Então, são efeitos que se aproximam mais do direito penal do que do direito civil, embora existam também os efeitos clássicos, reparatórios, né? De obrigação de fazer e não fazer, mas nós vamos ver que aparecem outros efeitos e o primordial objetivo dessa ação foi exatamente trabalhar com esses outros efeitos, certo? Que fogem aos efeitos clássicos, que é a questão de restrição de direitos, perda de direitos, e isso passa para um campo sancionatório. Nós vamos ver que existe um campo sancionatório patrimonial, um campo sancionatório de outros valores, como a perda de direito, a restrição de direitos, e isso está muito próximo de quê? Do direito penal. O que é que fica faltando para o direito penal? Apenas a sanção de restrição da liberdade. Veja como é interessante. Então, hoje, olha o processo
para onde está caminhando? Para um campo sancionatório, certo? Sendo enriquecida a cada dia, a cada momento histórico que vai passando, aproximando-se dos efeitos sancionatórios do processo penal e do direito penal, e o direito penal, por sua vez, também se aproximando do direito sancionatório civil. O direito penal, veja que uma das grandes mudanças no direito penal nos últimos 30 anos é a questão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Ora, se nós temos processos cíveis hoje voltados para a restrição de direitos, para penas e sanções que diz respeito a outra área do resultado ou dos efeitos clássicos da sentença, a mesma coisa também no penal. O penal era visto como apenas para uma visão clássica de privação da liberdade. E o que é que o tempo indica? Uma marcha para um processo que vise sanções em substituição à sanção penal. A principal sanção que se aplica é a penal, que é a restrição, para poder identificar como penal a restrição da liberdade. Mas essa sanção, essa pena pode ser substituída por restrições de direitos. Então, ou por obrigações de fazer e não fazer, de pagar e assim por diante. E outro detalhe, as negociações que surgem nesses processos, tanto no campo civil como no campo penal, isso tudo, minha gente, é altamente moderno, vamos chamar assim. Se isso é o pós-moderno, se existe o tal do pós-moderno, isso aí é o pós-moderno. Olha aí. Porque é extremamente moderno, é o pós-moderno. Estão vendo como é interessante? Ou é o pós-moderno ou é o moderno. Uma das duas coisas, tá certo? Então, vocês vejam como isso é importante. A gente precisa estar com a ideia voltada para trabalhar esse modelo. É um novo modelo, é uma nova sistemática. As coisas não podem ser vistas dentro daquela visão muito estreita da clássica, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, uma no campo do patrimonial, sempre assim, e outra no campo de privação da liberdade. É mais ou menos isso, a forma clássica. E hoje, as formas são as mais variadas possíveis que vão surgindo. Ok? Isso é uma primeira visão que a gente precisa ter. A segunda é que nós iniciamos esse sistema com uma visão de processo coletivo, como nós já falamos, com a ação civil pública. Aí verificou-se que é possível incluir a ação popular dentro desse sistema do processo coletivo, tendo em vista principalmente a questão do objeto da ação popular. Nós vimos aqui, eu reiterei diversas vezes que o objeto da ação popular é o chamado direito difuso. O direito difuso é uma espécie de direito coletivo, olha aí. Certo? Então, por isso que a ação popular faz parte hoje do subsistema do processo coletivo, certo? E aí, esse novo modelo, essa nova roupagem, esse novo modelo que vai surgindo, né? Ele começou com a ação civil pública, com esse espírito, vamos dizer assim. Foi adicionada a ação popular. Temos as ações coletivas em matéria de consumo, que são aquelas ações coletivas do Código do Consumidor que a gente viu. E tem outras que nós vamos ver aqui, o mandado de segurança coletiva, mandado de injunção. Ao lado disso, nós temos o controle de constitucionalidade concentrado. Certo? Agora, nesse campo sancionatório, vocês veem, nós temos o campo sancionatório hoje de uma riqueza impressionante. Por isso que surge a ideia de um processo administrativo sancionatório. Hoje trabalha-se muito do processo administrativo penal, falam disso. Eu chamaria de processo administrativo e judicial sancionatórios, tá certo? Eu trabalho com essa ideia. E aqui, por exemplo, nós temos, que nós vamos ver, nós temos
a ação de improbidade administrativa, a ação anticorrupção das empresas e a matéria da responsabilidade no campo eleitoral, das ações eleitorais, certo? Das ações típicas eleitorais. Mas, olha, existem outros campos, o campo do tributário, né? Mas o processo administrativo sancionatório ele tem adquirido realmente um crescimento substancial. Nós tínhamos, historicamente, apenas a questão disciplinar, o processo administrativo disciplinar, classicamente conhecido, estudado, muito discutido, tal. Esse aí é bem conhecido. Mas o processo administrativo disciplinar ficou perdido hoje dentro do sistema de processo administrativo sancionatório, e em várias áreas, especialmente no direito administrativo. Agora, no direito administrativo, aí a gente puxando para vários pontos. Em matéria tributária, em matéria de meio ambiente, em matéria disciplinar do agente público no campo disciplinar, e vai por aí afora. São muitas as possibilidades. E ainda a ação judicial. No campo da ação judicial, nós temos aí a ação de improbidade administrativa. Agora, vocês vejam o seguinte: isso surgiu dessa forma, e esse novo modelo vem surgindo depois da Constituição de 88. O que é que se tinha antes de 88? Nós tínhamos a questão da responsabilidade penal, civil e administrativa. Penal, civil e administrativa. Pronto. A Constituição, na minha concepção, nós vamos desenvolver isso ao vermos na forma completa a ação de improbidade, criou uma quarta responsabilidade, a responsabilidade por improbidade administrativa, né? Que se diferencia, nós vamos ver que há uma diferença, né? Entre improbidade, o campo penal e administrativo e o civil. O civil no campo da responsabilidade civil. O administrativo no campo dos processos administrativos disciplinares era o que se conhecia, né? Antes da Constituição de 88. E o penal, pronto. Então, o agente público ele só era sancionado de duas formas. Uma, através de um processo administrativo disciplinar. Pronto. Esse processo administrativo disciplinar esgotava-se o modelo, se auto-esgotava, aí, no campo do processo administrativo disciplinar. Se, por acaso, o ato praticado pelo agente público ensejasse, oportunizasse uma responsabilidade penal, então ele respondia também penalmente. E a questão da responsabilidade civil. Bom, que ao lado da administrativa nós tínhamos civil. E aí nós tínhamos o civil, que era a responsabilidade através de processo judicial, a administrativa só pelo processo administrativo, se os fatos que não ensejassem uma responsabilidade penal não passavam de um processo administrativo. Olha aí o detalhe. E a responsabilidade penal, se o fato ensejasse uma hipótese de sanção penal, uma hipótese de fazer inserir o fato como de responsabilidade penal, nós teríamos uma sanção, possivelmente uma sanção penal. Então, nós tínhamos aí uma certa lacuna que veio a ser preenchida com a Constituição de 88. Preenchida como, professor? Exatamente criando uma forma de sanção através de um processo judicial que não fosse responsabilidade civil nem responsabilidade penal. A responsabilidade civil teria o processo civil. A responsabilidade penal teria o processo penal. E que não se esgotasse só no âmbito administrativo, porque nós tínhamos essas três aí. Certo? Aí foi criado o quê? A ação de improbidade administrativa. Mas como é que ela foi criada? Vamos agora ver como é que ela foi criada. Veja que a Constituição Federal, no seu artigo 37, certo? Parágrafo 4º. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º. Vocês sabem que o artigo 37 é aquele que cuida em prever a base principiológica, administrativa e constitucional na Constituição Federal, não é? O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, e vai por aí afora, certo? Bom,
Esse parágrafo 4º diz o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Olha, esse artigo é rico, viu? É muito importante e interessante. Ele é toda a base do que nós vamos estudar. Bom, professor, cadê a ação de improbidade? Pois é, o legislador utiliza uma forma de linguagem, né, deôntica, né, que não diz, olha, fica criada a ação de improbidade, ele não diz isso. Mas na hora que ele diz os atos de improbidade, e lá na frente diz, sem prejuízo da ação penal, e lá no final diz, sem prejuízo da ação penal. O que é que ele está criando? Ele está criando uma ação de improbidade administrativa. Uma ação que tem como objeto, olha aí, quanto à pretensão, isso é importante dizer. Uma ação que tem como objeto, quanto à pretensão, atos de improbidade. Agora, e quais são esses atos de improbidade? Bom, ele remeteu tudo para o legislador, com exceção de algumas coisas. Mas ele remeteu para o legislador. Quem vai regulamentar essa ação? O legislador. Ele remeteu para o legislador, já disse que essas sanções são diferentes das sanções penais, esse dado é importante, que essa ação é diferente da penal, olha aí, essa ação é diferente da penal, sem prejuízo da responsabilidade advinda de uma ação penal. Certo? Olhem os detalhes que tem aí, de muitas situações. Agora, veja o seguinte, ele tratou já de parte do objeto quanto ao resultado. Ele já tratou. Quando ele disse o quê? Nesta ação deve existir algumas sanções. Mas é como se ele dissesse aqui, a forma como eu estou dizendo. Mas dessas sanções, não pode deixar de existir 4 que eu vou mencionar aqui. Constituinte já assegurou 4 das sanções. Disse, olha, o legislador tem que criar uma ação de improbidade administrativa de efeito sancionatório, diferente da ação penal e sem prejuízo da ação penal, certo? Então, se o fato se constituir um crime, ele vai responder também criminalmente, é como se estivesse dizendo tudo isso, né? Agora, nesta ação de improbidade administrativa, cujos atos por improbidade vão ser definidos por lei, na lei, certo? As sanções também, porém, nestas sanções, já tem que existir pelo menos 4 que são as seguintes. Aí enumerou. Quais são essas sanções que o Constituinte enumerou? São as seguintes. Primeiro, suspensão dos direitos políticos. Segundo, a perda da função pública. Terceiro, a indisponibilidade dos bens. Quarto, o ressarcimento ao erário. Olha aí. Ele não disse que essas são só as sanções que devem existir. Ele apenas disse, olha, não pode deixar, é como se ele tivesse dito assim, não pode deixar de existir essas 4. Aí veio o legislador e definiu nos artigos 9, 10 e 11, que nós vamos estudar, da lei, definiu os atos de improbidade, e aí nós temos o quê? O objeto quanto à pretensão, tá certo? E estão conjuminados esses artigos com os artigos 4º, 5º e 6º que nós vamos ver também, tá certo? E depois vieram as sanções no artigo 12, através de seus incisos 1, 2 e 3, certo? Nessas sanções, nós temos aí, nesse artigo 12, nós temos aí 7 ou 8 sanções. Quer dizer, tem mais sanções do que aquelas que estão no texto constitucional. Estas sanções,
ou dentre estas sanções, 7 ou 8 que o legislador existem em todos os incisos essas 4, certo? Essas 4 estão presentes. Tem essas 4, lá no artigo 12, e mais outras que o legislador criou. Aí vem logo uma pergunta, professor, e as sanções só podiam ser... essas sanções que estão além da Constituição não são inconstitucionais? Não, não, tem nada a ver. As sanções, até a sanção penal, o Constituinte não prevê, não. O Constituinte só faz dizer que não deve existir pena degradante. Ele não diz quais são as penas no âmbito penal. Diz quais são as penas, não. Diz que não deve existir pena degradante. Pronto. O restante você pode. O legislador fica a cavaleiro para criar. O que é que, com relação à improbidade, o que é que o Constituinte diz? Bom, na improbidade vocês criam as ações que quiserem. Agora, pelo menos essas 4 eu quero que conste lá, na lei. Pronto. Certo? Foi exatamente isso que fez o Constituinte para que o legislador não deixasse de incluir essas sanções. Pronto. Eis aí o quê? A autorização que o Constituinte deu ao legislador ordinário para que ele viesse a disciplinar a matéria. Bom, estamos aí com a estrutura, tá certo? Montada. Isso foi em 88, né? A Constituição de 88, né? Ainda veio um parágrafo quinto que nós vamos analisar mais na frente, mas eu vou fazer a leitura rápida aqui só para dizer. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Olha, o legislador diz que existe prescrição para reparar danos de atos praticados por agente público, mas ressalva essa prescrição no caso de ser o ato praticado através de forma ilícita, e uma das formas ilícitas é pela improbidade. Então, a reparação do dano surgida com relação a atos de improbidade, eles são imprescritíveis. E o Supremo já se manifestou sobre esse assunto já em 2019, eu acho. Certo? Já se manifestou sobre esse assunto e já está definido a interpretação desse parágrafo 5º, ok? Existe resistência de parte da doutrina, nós vamos falar disso mais na frente, mas o Supremo já se manifestou sobre esse ponto. Ok? Bom, eis aí a estrutura para ser criada a lei da ação de improbidade, que eu estou dizendo que o Constituinte aí autorizou. Agora, vamos ver aqui o que veio em 92, ou seja, 3 anos depois, quase 3 anos depois, veio ao mundo jurídico brasileiro a Lei 8429, de 2 de junho de 92. Olha aí, quase 3 anos depois da Constituição, né, veio a Lei 8429, de 2 de junho de 92. O que é que essa lei trata? Aí vem, vamos ver aqui, é importante sempre a gente ter uma ideia da ementa da lei, né? Essa lei dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional, e da outras providências. Não é? Então, nós temos aí a emenda do artigo sendo mais ou menos um objetivo a ser alcançado pelo legislador, né? por essa espécie de ação. Né? Responsabilização dos agentes públicos, primordialmente, a responsabilização dos agentes públicos no exercício de cargo, emprego, função, sejam eles eletivos. Bom, nós vamos ver aí no texto da lei as mais variadas formas. Ok? Muito bem.
Eu vou trabalhar aqui com o texto da lei. Já foi distribuído um roteiro aí de um resumo que eu faço mais ou menos sobre a análise da lei, tá certo? É um resumo bem bom para acompanhar as ideias, certo? Mas aqui eu vou trabalhar, o meu roteiro vai ser o próprio texto da lei, que é muito importante, muito interessante, para adicionar ao que tem aí no roteiro, que é um indicativo do que eu vou falar, e aqui possivelmente eu vou ser mais percussiente, mais detalhista em alguns aspectos, certo? Bom, e aí nós vamos iniciar aqui através do artigo 1º. Eu gosto aqui, olha o que diz esse artigo. Nós temos essa lei dividida em capítulo 1º das disposições gerais, o capítulo 2 dos atos de improbidade administrativa. No capítulo 1º, essas disposições gerais vão do artigo 1º ao artigo 8º, né? O capítulo 2 vai do artigo 9, 10, 11, e aí o capítulo 3 vai do artigo 12, que são das penas, né? O artigo 12, o capítulo 4 da declaração de bens, o capítulo 5 do procedimento administrativo e do processo judicial. Olha aí a parte do processo, a forma do processo administrativo e do processo judicial para se apurar as improbidades administrativas, tá vendo? Aí esse artigo, ou esse capítulo, vai até o artigo 18, e no artigo 19, capítulo 6, das disposições penais. Aí tem a questão da responsabilidade penal e tem algumas questões correlatas para, no capítulo 7, trabalhar sobre a questão da prescrição, e no capítulo 8 das disposições gerais, com 25 artigos. Repare que essas leis que nós estamos estudando são leis especiais que não passam aí de 25 artigos, gira em torno de 18 a 20 e pouco, não chega, e quando chega no máximo aí a 30 artigos. Pode olhar que todos que nós fomos estudando vão ser sempre dentro desse limite, porque trabalha com temas essenciais àquela demanda que ela trata, né? E o restante remete para o processo civil comum, né? Ou outros processos especiais que sejam correlatos à matéria, remete para o processo da ação civil pública e para o processo civil, e, eventualmente, para algum dispositivo, alguma coisa que nós vamos ver aí também da própria lei da ação popular e assim por diante. Certo? Muito bem. Essa é a estrutura da norma, né? Essa é a estrutura da lei, né? Do diploma legal. A estrutura do diploma legal. Agora, vamos ver nessa estrutura o que esse diploma legal trabalha. Aí vem o artigo 1º e diz o seguinte: os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, olha aí, os atos de improbidade que estão definidos lá mais na frente, mas aqui nós já vamos começar a trabalhar. Presta atenção que aqui, praticado por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Se nós pegarmos esse artigo 1º e ainda o parágrafo, vamos ler aqui o parágrafo 1, estão também sujeitos às penalidades desta lei. Olha, as penalidades serão punidos. Olha, os atos praticados por esse tipo de agente, os atos de improbidade praticados por esses agentes que estão, servidores ou não, que estão definidos no artigo 1º, e que estejam vinculados a uma dessas entidades enumeradas também no artigo 1º,
eles serão punidos na forma desta lei. E no parágrafo único, começa logo dizendo: estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. E no artigo 2º, reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Ora, o que é que nós temos aí? Nós temos aí exatamente a questão dos sujeitos passivos, certo? A questão dos sujeitos passivos. Nós temos a questão dos sujeitos que sofrem a consequência dos atos, né? Vamos chamar assim, que são vítimas dos atos, os sujeitos de direito, pessoas de direito público ou de direito privado, mas que recebem subvenções de qualquer forma do poder público, certo? Então, nós temos um dispositivo que trata bastante da questão dos sujeitos, e no polo passivo, ou aquele sujeito que sofre as consequências do ato de improbidade. Então, nós temos aí uma visão bastante ampla quanto aos sujeitos. Mas se nós pegarmos esses artigos, principalmente aí o artigo 1º, com o parágrafo único, e se formos olhar aquele artigo 1º, com os seus parágrafos também, da Lei da Ação Popular, o que, que nós vamos chegar à conclusão? Que alguma diferença que existe é por força de redação e do sistema, do modelo de administração que se tinha em 1965, foi quando foi escrito esse artigo, primeiro da Lei da Ação Popular, e 1992, quando foi escrito esse artigo da ação de improbidade administrativa. Os dois artigos tratam da mesma coisa, sendo o quê? Que lá na ação popular nós temos o quê? Visando a ação anular ou nulificar os atos e ter um efeito, presta atenção como é interessante, ter um efeito reparatório e desconstitutivo e inibitório do ato. Estão vendo aí? Aqui, você pega o dispositivo e vai ver que a finalidade é qual? Aplicar uma pena. Sancionar o agente público. Estão vendo? Os dois institutos se completam. Né? Um visa reparar, inibir, anular ou nulificar, certo? Desconstituir o negócio ilícito, da mesma forma, do mesmo jeito, praticado por as mesmas pessoas e os mesmos órgãos que são vítimas, certo? Que sofreram o prejuízo. Os mesmos, sem tirar e nem pôr uma vírgula. Ah, professor, lá tem uma forma diferente. Sim, porque apenas indicava um modelo de administração da época. Mas que esse modelo de administração é esse daí que está hoje mais atualizado, a linguagem, né, no artigo 1º da Lei da Ação de Improbidade. Mas aqui diz expressamente, tanto na cabeça do artigo como no parágrafo, está dito: serão punidos na forma desta lei. E começa o parágrafo: estão sujeitos às penalidades desta lei. Está vendo aí como é interessante esse aspecto? Né? Muito interessante, porque é exatamente aquilo que eu falei, que a criação dessa lei e esse novo modelo que vem surgindo através dessa espécie de ação, certo?
tem um fim diferente daqueles modelos clássicos. Na ação civil pública, por exemplo, na ação civil pública é reparar o dano, um dano moral coletivo, um dano material coletivo, é anular o ato também, é, impingir uma obrigação de fazer ou não fazer, desconstituir o ato, mais ou menos os mesmos objetivos da ação popular, sendo que lá entra um ingrediente muito forte que, na ação civil pública, que é a obrigação de fazer ou não fazer, certo? Que já tem um viés muito próximo de um efeito sancionatório, né? Porque uma obrigação de fazer e não fazer, esse aqui é eu vou colocando aqui as coisas exatamente para a gente raciocinar. Será, professor, que as restrições de direitos que estão no artigo 12 da Lei da Ação de Improbidade Administrativa, que nós vamos ver aqui, não são uma nova forma, um novo modelo e uma nova roupagem que se dá à obrigação de fazer e não fazer, clássica do processo civil? É uma colocação que se faz, um questionamento que se pode doutrinariamente se fazer e procurar definir. Eu já vejo com um pouco diferente. Eu vejo que essas sanções não dão para, pelos modelos de sanções que nós temos aí, vamos ver, não dá para se inserir uma obrigação só de fazer ou de não fazer, não. Algumas dão, certo? Outras nem tanto. Vamos ver isso mais na frente, né? Muito bem, então aquilo que eu falei, que esse novo modelo de ação, que é sancionatório, está já bem posto aí, logo quando a gente trata dos próprios sujeitos da ação, de logo a sua finalidade qual é, indica os sujeitos passivos, né? E no artigo 2º, ainda dá um conceito de agente público bem largo, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, carga, emprego ou função nas entes mencionado no artigo anterior, são considerados como agente público. Eu quero dizer aí que os estagiários estão incluídos, viu? Os estagiários estão incluídos no campo da responsabilidade por improbidade administrativa, tá certo? Também aí estão inseridos os jurados, né? Um júri, estão inseridos aqueles que são requisitados para a prestação de serviço nas eleições, olha aí. Tudo isso é agente público na forma definida nesse artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, certo? E estão também incluídos aqueles que exercem cargos eletivos, tá certo? Exercem cargos eletivos, veja aí. O agente público, servidor, não, né? E mais aqui, por eleição, olha, basta que ele receba ou não remuneração, mas que tenha sido investido por eleição, nomeação, designação, contratação, aí depois o legislador vai e generaliza. E qualquer outra forma de investidura. Pronto, acabou. Se você tem dúvida, fique sem essa dúvida. Qualquer forma de investidura no cargo, gratuito até, você estará, logicamente, sujeito a responder por isso. Professor, as pessoas que voluntariamente se propõem a realizar um ato de ajuda, colaboração, principalmente dessas pessoas de direito privado que praticam, realizam prestações de serviços sociais, ele vai voluntariamente, de graça, ainda está sujeito a sanções, ainda está sujeito a sanções. Ele vai voluntariamente de graça, tudo, mas tem que realizar de acordo com a lei, certo? Porque ele está lá, olha, eu vim aqui para fazer o que eu quiser. Não, não é assim, não. Eu tenho que fazer, vocês sabem que isso é um princípio lá na administração. O agente público só pode realizar aquilo
que está autorizado por lei e na forma da lei. Não é? Não pode ter, não tem a liberdade de realizar algo sem autorização legal. Esse é um dado e um princípio, o princípio da reserva legal lá no direito administrativo, que vocês, eu acho que acredito que estudaram bastante isso, estão sabendo bem disso. Né? Então, olha, esse artigo 1º cuida, no primeiro plano, a grande finalidade dele é indicar, definir os artigo 1º, 2º e 3º também. Vamos ler aqui para o 3º. Primeiro, vai indicar os sujeitos passivos, né? E aqueles que sofrem as consequências do ato. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, olha aqui, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Aí aqui nós temos o quê? Exatamente aquelas pessoas, os lobistas, né? Aqueles, sei lá, representantes de empresas, administradores de empresas e pessoas, servidores, empregados de empresas, pessoas jurídicas, direito privado, que procura se beneficiar, procura se obter vantagem, certo? Induzindo o agente público a praticar o ato. Aí responde o agente público e responde essa pessoa que não é agente público, não é servidor público, não está vinculado a nenhum órgão da administração, mas responde também por ato de improbidade administrativa e sofre as mesmas sanções. Uma questão que eu já vou colocando ainda, vamos falar mais na frente, mais sobre isso, é a pessoa jurídica. Eu sou da corrente que entendo que não existe ação de improbidade administrativa contra pessoa jurídica. Mas eu estou muito isolado hoje. Professor, um aluno perguntou aqui se não tem uma história de que os chefes do executivo não respondem por improbidade. Não, isso já foi discutido nos primeiros 10 anos da lei, mas já tem mais de 20 que não foi superado. A jurisprudência já superou isso, certo? Todos os agentes públicos estão sujeitos à ação de improbidade administrativa, certo? E agora, os agentes públicos, o grande problema é que esses agentes públicos eletivos, principalmente, aí são os agentes públicos eletivos, e outros nem tanto, porque, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado, outros, também estão sujeitos à responsabilidade, a chamada responsabilidade política, responsabilidade por atos que ensejam o impeachment, entendeu? E a responsabilidade política. Aí, a discussão existiu nos primeiros 10 anos da lei, porque um prefeito, um governador, presidente da República, todas aquelas autoridades que estivessem incluídas na lei de responsabilidade política como sujeita a impeachment, se elas estariam fora da improbidade administrativa. Aí, a discussão foi muito tempo, até que veio o Supremo Tribunal Federal, toda a jurisprudência consolidou-se no sentido de que não essa responsabilidade por improbidade ela não se confunde com a responsabilidade política. E o processo é muito diferente, tudo. Então, por isso que os prefeitos respondem, às vezes, pelo impeachment, respondem por improbidade e ainda respondem pelo Decreto-Lei 201 de 67, parece que é de 67, por aí assim, certo? Onde tem lá nesse decreto a previsão da responsabilidade política e a responsabilidade penal, certo? É muita coisa, tem. Então, além dessas 4 responsabilidades que eu menciono aí, ainda tem esses agentes públicos que estão sujeitos às chamadas responsabilidades políticas, certo? Por impeachment, né? Então, hoje esse assunto está
jurisprudencialmente superado, certo? Hoje. Logicamente, não. Na academia, os debates permanecem, na doutrina, muita gente ainda continua sustentando esse ponto de vista, certo? Bom, então vamos ver aqui. O artigo 3º, ele insere uma espécie de sujeito passivo da ação de improbidade que não está incluído no rol de agentes públicos, certo? Mas eles participam de qualquer forma do ato, principalmente por indução, induzindo ou conduzindo o agente público a praticar um ato ilegal com o fim de obter benefícios, vantagem, etc. Certo? Então, como eu estava dizendo, eu tenho uma dificuldade de inserir as pessoas jurídicas nessa categoria. Agora, seus agentes, aqueles que agem em nome da empresa, como representante, como autorizado, delegação de competência, o que for, esses daí eu não tenho dúvida, mas a pessoa jurídica, eu tenho uma resistência muito grande a aceitar a ideia, embora a jurisprudência hoje é muito batida nesse sentido. E eu acho uma excrescência. Por quê? Porque essa responsabilidade, nós vamos ver mais bastante isso, essa responsabilidade é subjetiva. E onde existe responsabilidade de pessoa jurídica, na ordem jurídica brasileira, não existe responsabilidade subjetiva contra pessoas jurídicas, nem de direito público, nem de direito privado. As responsabilidades que existem, existe responsabilidade penal ou sancionatória contra pessoa jurídica, mas é objetiva e com sanções adequadas para essas espécies de pessoas. E mais, hoje minha tese está muito mais fácil de ser defendida, até o tempo se encarregou de justificar mais, porque hoje nós temos a lei de anticorrupção das empresas, que nós vamos ver que é um correlato da ação de improbidade só para as empresas. Olha aí, tá vendo? Quer dizer, você querendo sancionar a empresa, você tem que ir para a lei anticorrupção das empresas. E lá, sim, a responsabilidade é objetiva e as sanções são compatíveis para as pessoas jurídicas. Isso é que é. Aqui, imagina uma responsabilidade subjetiva. Aqui a jurisprudência é pacífica, uníssona, sem qualquer discrepância. Supremo, STJ, todos os tribunais, a responsabilidade é subjetiva. Agora, você imagine uma pessoa jurídica agir com culpa ou dolo. Onde é que existe isso, pelo amor de Deus? Não dá. E os atos de improbidade, toda a jurisprudência diz, só pode ser, no caso do artigo 10, nós vamos ver, por ato, por dolo ou culpa, certo? E no artigo 9 e 11, por dolo. Só pode ser dessa forma. Ela diz isso, aí depois aplica a responsabilidade da outra pessoa jurídica. Eu fico assim. Imaginando, será que ministro do STJ, eu estou falando de responsabilidade, o Supremo não se pronunciou sobre esse assunto, não, mas o STJ já tem jurisprudência reiterada e julgada. Eu fico assim, será que está analisando isso de acordo com a ordem jurídica universal? A questão da responsabilidade das pessoas jurídicas é um assunto universal. Isso não é um assunto do Brasil, não. Ou é uma questão de querer incluir de goela abaixo? Na realidade, eu vejo por esse aspecto. E hoje, principalmente, porque tem uma lei que sanciona esses mesmos casos de improbidade, nós vamos ver, sanciona a pessoa jurídica. Pronto, acabou. Não é possível mais se cogitar de uma hipótese dessa. É uma excrescência, na minha visão. Mas, cuidado, isso aí, vocês verem, se vocês pegarem as ações de improbidade, quem tiver em escritório que trabalhe com essa matéria, ou de procuradorias, de Ministério Público, mas, professor, isso é rotineiro. Sim, é rotineiro. Agora, o que se faz de rotina sem se questionar, né? Eu quero ver é questionar. E aqui é que é o lugar. Aqui é a academia. Aqui é o lugar da gente levantar as questões, certo?
Bom, mas ainda vamos falar mais disso, tá certo? Porque esses temas que eu falei aí paralelo, eles ainda vão ser desenvolvidos mais na frente de forma mais adequada. Bom, aí nós temos aqui agora os artigos 4º, 5º e 6º, eu vou enumerar, vou fazer logo a análise dos três, porque esses três artigos, eles são colocados de uma forma geral, dizendo qual é o objetivo dessa ação. Na realidade, eles estão aqui nas disposições gerais para isso. Ele diz o seguinte, no artigo 4º, os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que eles são afetos. Esses princípios são aqueles correspondentes ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, né? Estão lá também. Bom, e aqui diz que os agentes públicos são obrigados a velar pela estrita observância desses princípios, quando eles estão trabalhando nos assuntos que eles são afetos no desempenho de suas funções, tarefas, trabalho, etc. Aí nós vamos para o artigo 11, esse artigo 4º, ele deve ser visto sob a perspectiva do artigo 11, e diz o seguinte, esse artigo 11, olha, veja como é interessante. Só a cabeça, por enquanto, nós vamos verificar. Constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E, notadamente, aí vem depois enumerando. Eu quero mostrar só esse artigo 11, a cabeça do artigo 11. E aí nós temos nesse artigo 11 definindo o quê? Definindo uma das espécies de atos de improbidade. E aí o artigo 4º trabalha com isso, dizendo que o agente público ele tem que observar esses princípios, porque uma vez ele não observando esses princípios, é como se dissesse, uma vez não observando esses princípios, ele estará incorrendo em uma das improbidades do artigo 11. Olha aí, tá vendo? Esse aqui é o detalhe. Ele estará incorrendo em uma das improbidades do artigo 11, certo? E nós vamos ver depois, no artigo 12, inciso 3, ele vai sofrer as consequências desses atos de improbidade, violação a esses princípios, na forma do artigo 12, inciso 3. A sequência das coisas se dão dessa forma aí, tá certo? Muito bem. Aí no artigo 5º, né, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Aí, se você pegar aqui o artigo 10, certo? Que diz o seguinte, artigo 10, na cabeça do artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito. Não, aí, artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, abaratamento ou dilapidação dos bens das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente, aí descreve uma série de situações que causam prejuízo ao erário, que se constitui ato de improbidade. Aí no artigo 5º é como se estivesse dizendo, olha, a outra forma de improbidade administrativa é por lesão ao patrimônio público, por ação ou omissão, seja dolosa ou culposa. Olha aí a história que eu falei, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, que é aquele que não é agente público. E aí, nesse caso, é caso de ressarcimento integral do dano. Diz o artigo 5º aqui, mas os efeitos são mais do que isso, tá certo? E no artigo 6º nós temos, no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Olha, aí aqui você pega o artigo quem? O artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Pronto.
Então, olha, esse artigo sexto, ele corresponde, ele tem que ser lido em total integração ao artigo 9º, e que esse artigo 9º cuida dos atos de improbidade administrativa e que importa enriquecimento ilícito. Não é? O artigo 5º tem que ser lido em total harmonia com o artigo 10, que cuida dos atos de improbidade administrativa que causam dano ao erário, tá certo? E o artigo 4º em combinação com o artigo 11, que conduz a definir as hipóteses de improbidade administrativa por violação aos princípios e às regras ou normas legais. Tá certo? Então, esses 3 artigos eles precisam ser lidos nessa sequência e com essa conjugação e harmonia do sistema, ok? E com relação aos efeitos, aí nós passamos ainda a mostrar e informar, por enquanto, o artigo 12, né, que cuida da questão relativa às sanções. E, nesse caso, quais são as sanções? Aí as sanções são aquelas do artigo 12, tá certo? Muito bem. Aqui, agora, nós temos o artigo 7º. Esse artigo é muito interessante, porque ele explica, eu não falei lá no artigo 4º das sanções, porque, como a gente vai analisar aqui agora, mas é preciso explicar que lá no artigo 4º, ou artigo não, o parágrafo 4º do artigo 37, que nós fizemos a leitura aqui, ele tem como previsão de uma sanção a indisponibilidade dos bens. Olha, essa denominação indisponibilidade dos bens lá do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, isso não existe como sanção. O que existe, olha, diz aqui, os atos de problema importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens. Aqui, na realidade, o que existe é perda dos bens, minha gente. É perda dos bens. A sanção existe, é a perda dos bens. Você diz, mas por que constrói indisponibilidade? Porque é o seguinte, após a Constituição de 88, foi convidada uma comissão de filólogos, gramáticos e as maiores expressões da língua portuguesa nacional para fazer uma correção do texto constitucional. Isso, na época, era objeto de muita discussão, informação. A Constituinte teve uma coisa fantástica, que cada artigo desse que foi debatido, a sociedade tinha uma massificação de informação assim impressionante. Começava de 5 horas da manhã, o Diário da Constituinte, era 1 hora. Tinha várias horas do Brasil, como tem hoje uma hora do Brasil, que vocês assistem todo dia, assim, todo dia que tem aula, não assiste reiteradamente. Então, o Diário da Constituinte era não sei quantas vezes por dia, além de todos os jornais da vida, de televisão, rádio e tudo, principalmente no rádio, para chegar aos recantos mais escondidos do Brasil, as informações sobre a Constituinte. Realmente eram... ninguém pode dizer que deixou de tomar conhecimento na época. E esse assunto foi altamente divulgado. E aí os gramáticos, logicamente, quando se depararam aí com a situação perda da função pública, e logo em seguida, perda dos bens. Não, aqui tem que substituir perdas e perdas seguidamente. Perdas e perdas, não. Aí substituir e pôr em disponibilidade. Só que fazer isso num texto de lei leva a aberrações. Essa é uma. Então, eles, ao substituir essa palavra, substituíram o instituto jurídico, simplesmente. O instituto jurídico aí, indisponibilidade dos bens, nós vamos ver agora o que é no artigo 7. Indisponibilidade dos bens
nesta ação e em qualquer lugar, em matéria de direito, é uma medida acauteladora, resguardadora, garantidora de direito. É uma medida cautelar. Tá vendo? Mudou o Instituto Jurídico. Enquanto perda dos bens é uma sanção, é outra coisa totalmente diferente. Vocês estão vendo aí o que é a interpretação literal, o que é querer se ler o texto legal de acordo com gramática. E olha que isso foi. Mas os gramáticos não, eles não entendiam de lei, não. Eles não eram especialistas em ser intérpretes e aplicadores da lei, não. Eles eram especialistas em gramática mesmo. E gramaticalmente fizeram correto. Só que juridicamente só fizeram mudar o instituto jurídico. Aí ficou o quê? Aquela velha história. O intérprete, aplicador da lei, agora que dê sentido aos institutos jurídicos. Pronto, olha. Aí nós agora que temos que fazer a leitura correta. Estão vendo aí como são as coisas? Ah, sim. Olha, aí vem o artigo 7. Aí diz, olha, a lei, o artigo 7, a lei, não, o artigo 7 da lei 8429, o artigo 7 da lei 8429. O que ele diz? Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Olha aí. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que asseguram o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Estão vendo aí o detalhe? Ou seja, indisponibilidade de bens lá no parágrafo 4º não é essa do artigo 7º. Essa do artigo 7º está empregada corretamente. É um instituto de medida cautelar. Nós estamos aí diante de uma cautela, uma das cautelares que a ação de improbidade prevê. Nós vamos aí que a ação de improbidade prevê 3 espécies de cautelares. A primeira é essa aí do artigo 7º, certo? Essa você pode chamar cautelar ou tutela de urgência de indisponibilidade dos bens. A tutela de urgência de indisponibilidade dos bens, tá certo? É visto na ação de improbidade administrativa, onde no artigo 7º. Vocês reparem o seguinte, quando se analisa o artigo... Aí, se você pegar... Isso que eu estou dizendo, olha, se você pegar o artigo 12, tá certo? Aí você vai ver o seguinte, na hipótese, e o inciso 1, por exemplo, na hipótese do artigo 9º, a sanção aplicável é o quê? A perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente. E aí, logo em seguida, diz, na mesma sequência, perda da função pública. Tá vendo? No texto da lei, do artigo 12, se você quiser ver, você vai ver que perda dos bens é realmente a sanção. E o que o Constituinte descreveu lá foram sanções. O Constituinte não ia descrever uma medida cautelar, pelo amor de Deus. Isso nem passa pela cabeça do mais ignorante intérprete do direito. Não passa pela cabeça essa ideia, certo? Vejam como são as coisas interessantes. Pois bem, aí nós temos o quê? O Instituto, realmente, aqui no artigo 7º, o Instituto da Tutela de Urgência no processo de ação de improbidade administrativa, certo? Que se constitui na indisponibilidade dos bens. Isso quando se trata de ação de improbidade administrativa que vise ou casos em que houve lesão ao patrimônio público ou em casos em que houve enriquecimento ilícito. Os casos que ocorreram lesão, que vem a ocorrer lesão ao patrimônio público, são as hipóteses do artigo 10. Os casos que ocorrem ou venham a ocorrer enriquecimento ilícito são as hipóteses do artigo 9º, certo?
Isso aí fica logo bem definido aqui. Bom, e aí o legislador diz, quando ocorrer, quando for uma, ou no processo administrativo, e aí já é a partir do processo administrativo. No processo administrativo, o quê? Que foi instaurado para apurar a existência dos atos de improbidade, tá certo? E os indícios de seus autores, ok? E os indícios de autoria, tá certo? Nesta fase já, o legislador está autorizando. Nessa fase, se a autoridade administrativa quiser, encaminha um pedido de tutela de urgência ao Ministério Público. Olha, nós estamos aqui descobrindo coisas horríveis que diz respeito à lesão ao patrimônio público, enriquecimento ilícito, e é bom haver uma medida logo de indisponibilidade dos bens. Outra coisa, o que é a indisponibilidade dos bens? Aí nós temos também agora o significado e o sentido da palavra, das expressões, das duas, da mesma expressão nos dois dispositivos, vocês vão ver que as coisas são totalmente diferentes. Porque a indisponibilidade dos bens é o seguinte: olha, você tem um patrimônio X, aí você fica avisado, indisponibilidade é assim. A indisponibilidade, ó, você está avisado que a partir de agora você não pode mais dispor de seus bens de forma a onerá-los ou aliená-los, certo? Você fica na administração, você fica sobrevivendo deles, mas você não pode nem onerá-los com hipoteca, penhor, etc., nem aliená-los, nem vendê-los. Isso é a indisponibilidade dos bens, tá certo? Embora você fique na administração deles, certo? Você continua na administração deles. Mas essa administração não autoriza isso. É uma limitação ao direito de propriedade, de posse, etc. Detenção, posse, propriedade. Tá certo? Isso é indisponibilidade. Isso não foi, isso não foi o que quis, nem iria dizer o Constituinte, porque a indisponibilidade, por que fica indisponibilidade? Porque se a ação vier a ser julgada procedente, o que vai acontecer? Vai se transformar essa indisponibilidade em quê? Em perda desses bens. Se for julgado improcedente, volta ao status quo anterior, normal, de propriedade da pessoa. Agora, você imagine se fosse como uma sanção. Você ia ficar o resto da vida, a ação julgada procedente ou improcedente, com os bens indisponíveis. Isso é uma coisa sem pé, eu nem cabeça. Não tem sentido. Você ia ficar com. E apenas seria só tornar indisponível o bem. Você ficava administrando a vida inteira, mas os bens estavam indisponíveis. Imagine se tinha sentido, se fosse procedente. Improcedente não, voltar, era a mesma coisa. Voltava ao status quo anterior. Tudo bem. Mas se fosse procedente, bom, a sanção vai ser ficar indisponível os bens. Não, a sanção é a perda mesmo. É mais grave, professor? Sim, é mais grave, mas é ela. Porque lá a medida do artigo 7 é preventiva, é cauteladora, resguardadora, garantidora do direito de sucesso da ação. Certo? Agora, essa perda, professor, bom, a perda é em relação aos bens que você adquire ilicitamente. E, com relação ao dano, só será naquele que seja suficiente para cobrir o valor do prejuízo. Tá certo? Com relação aos danos, corresponde ao valor do prejuízo. Agora, se esses bens você adquiriu na constância do momento em que você era agente público e ficar provado que eles foram adquiridos de forma ilícita, certo? Você perde todos, certo? Perde os bens. Porque, na realidade, você não perde, você é condenado a devolver. O que há é uma devolução dos bens ao patrimônio público, tá certo? Se for dinheiro, é revertido ao, aos cofres públicos, né? Se for bens móveis ou imóveis, eles são entregue, eles serão alienados, né, para que os valores sejam revertidos em favor do ente público. Estão vendo aí como são as coisas? Então, jamais o sentido que está no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição é de
bens, de indisponibilidade dos bens. O sentido lá é de perda dos bens mesmo. O Instituto é a perda dos bens mesmo, como está no artigo 12, tanto no artigo 12, inciso 1 como inciso 2. Tá certo? Está tanto no inciso 1 como inciso 2, porque são as hipóteses em que há prejuízo ao erário. Porque o inciso 3, que é a hipótese do artigo 11, não existe a possibilidade de enriquecimento ilícito, porque é violação a princípios e regras jurídicas, certo? Então, e dificilmente também se consubstancia como dano ao erário, porque se consubstanciar como dano ao erário, o fato vai ser enquadrado nas hipóteses dos incisos do artigo 10 e não do artigo 11, tá certo? Então, nós vamos ver mais detalhes na frente, mas vamos trabalhando nessa situação para poder ser entendido o artigo 7. E o artigo 7 eu deixo aqui essa informação. Nós estamos diante de um instituto de tutela jurisdicional provisória, certo? De urgência, existente na lei da ação de improbidade administrativa, que pode ser tomada desde o momento em que já venha a existir o processo administrativo para apuração desses fatos. Não é no processo administrativo que a medida é tomada, é a autoridade ou comissão que for que estiver trabalhando com o processo administrativo. Esse processo administrativo pode ser um inquérito civil público, pode ser um inquérito penal e pode ser um processo administrativo interno de qualquer órgão ou entidade da administração pública, direto ou indireto, certo? Essas autoridades, nem a penal, nem inquérito penal, certo? Nem nesse daí pode ser tomada uma medida dessa. É pedido solicitado ao Ministério Público para que ele possa tomar requerer essa medida. E ela é tomada pelo juiz. Tá certo? Muito bem, minha gente. Esse é o sentido e essa é a explicação agora que a gente faz aí dos termos legais e constitucionais para serem entendidos e compreendidos da forma como eles são, como institutos jurídicos e não como institutos gramaticais. Certo? Bom, aí em seguida nós temos o quê? O artigo 8º, né? O artigo 8º, ele diz o seguinte: o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Então, nós temos aqui nesse artigo 8º uma regra de disposição geral, que é aquela que diz o seguinte: olha, se alguém estiver respondendo a um processo de improbidade administrativa e vier a ser condenado, e depois da condenação, antes da execução dessa pena de reparação do dano, por exemplo, vier a falecer, e se os herdeiros fizerem um inventário e for distribuída a herança para esses herdeiros, na hora de executar esta sentença da ação de improbidade, os herdeiros respondem pelo valor da ação de probidade, mas só no limite do que eles receberam do falecido, tá certo? Até o limite do que eles receberam do falecido. Se o valor do débito for superior, não será reparado essa superioridade, certo? Mesmo juntando todos que receberam, se for mais de um, vários, etc. Mesmo juntando todos, não foi suficiente, eles não vão responder. Isso é aquela regra, aquele princípio de que a pena não passa da pessoa do apenado, né? Vocês viram isso em direito penal, acredito que estejam ainda lembrando que o professor deve ter falado isso, né? Isso se dá em todas as searas de uma responsabilidade, seja civil, administrativa, penal, por improbidade agora que eu estou incluindo como tal, tá certo? Não existe essa possibilidade da sanção suceder aos herdeiros ou sucessores
quem vem a falecer no estado dessa situação. Tá certo? Bom, minha gente, embora o artigo 8º, olha, o sucessor daquele que causa lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei, até o limite do valor da herança. A leitura do artigo, feita apressadamente, é como se desse a entender que está sujeito a responder pelo exato de improbidade do falecido, principalmente no que diz respeito à questão patrimonial. Mas aí, essa última parte, nos limites. E também isso só se dá se ele já tiver recebido a herança, porque se o inventário não tiver sido aberto, se não tiver. O valor da cobrança já tiver sido definido na abertura do inventário, já vem para dentro do inventário e diz: não, esse daqui não vai sobrar nada, vai ser para pagar esse valor da improbidade. Quer dizer, se na fase de inventário, certo? Seja ele judicial ou extrajudicial, já tiver definido esses valores aí, os herdeiros não vão receber nada da herança. E se o valor só for suficiente para pagar a indenização, eles não vão receber nada. Agora, se o valor for suficiente e ainda sobrar alguma coisa, eles vão receber só a diferença. Certo? Então, é importante se saber esses detalhes que o dispositivo leva a uma série de leituras e de compreensão da matéria. Ok? Muito bem, minha gente. Aí nós terminamos o capítulo 1º, que é muito interessante, vocês viram aí, cuida muito da questão dos sujeitos, né? Cuida da finalidade dessa ação nos artigos 4º, 5º e 6º, né? E cuida de um instituto jurídico, que é uma das medidas cautelares na ação de improbidade administrativa, né? E da questão da sucessão em hipótese de condenação de alguém que venha a falecer e tenha sofrido sanção no campo da improbidade administrativa. Ok? Então, temos esse volume de informações aí com relação ao artigo 1º a 8º. Ok? Muito bem. Agora nós vamos trabalhar os artigos 9º a 11º. 9º, 10 e 11. Ou 9º, 10º e 11º. Ou 9, 10 e 11. Do jeito que vocês quiserem dizer aí, certo? E aí, esses artigos, observem bem esse aspecto. Eles cuidam do objeto da ação de improbidade administrativa quanto à sua pretensão. Estou avisando aqui porque é a forma que eu vou perguntar na questão. Qual o objeto da ação de improbidade administrativa quanto à pretensão? Aí tem que analisar as hipóteses do artigo 9, 10 e 11. Certo? Inclusive o 10A que está aí. Tá? 10, inclui também o 10A, que está aí que nós vamos ver. Tá certo? Bom. E aí o legislador faz uma classificação, como ele fez lá dos artigos 4º, 5º e 6º. Só que está invertido. O sexto o sexto que é combinado com o 9º, o 5º com o 10 e o 4º com o 11. Os artigos estão colocados, vocês vejam, o legislador às vezes não olha a sequência das coisas, não sistematiza. A gente fica assim, mas por que não botou na ordem que está aqui 9, 10 e 11? Né? Aí colocou lá, porque assim, a ideia é que o legislador chega e joga assim um conjunto de normas, um conjunto que está bagunçado da forma mais espalhafatosa possível. Quem é que vai agora dar sentido a esse conjunto? Quem é que vai trabalhar uma sistematização, organizar sujeito, objeto, forma, isso, aquilo, outro, que cuida disso, que faz. É o intérprete aplicador do direito. E ele vai buscar aonde dados e elementos para trabalhar essa leitura do dispositivo legal, essa compreensão, essa sistematização na ciência do direito, que tem como objeto o próprio direito positivo vigente. Estão vendo aí como são as coisas? Assim, leitura do capítulo 1 do curso de Direito Tributário de Paulo de Barro Carvalho, que eu já falei aqui para vocês
logo na primeira ou segunda aula do curso, certo? Capítulo é direito tributário, mas capítulo não tem nada de direito tributário. Ele fala exatamente da questão da ciência do direito e do direito. O direito e a ciência do direito, certo? Muito interessante, já mostrei para vocês, já li até trecho, etc, etc. Tá? Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, capítulo 1. É que vocês vão ver. Por que é que as coisas são assim, certo? Bom, aí nós temos aí muitos outros autores, os clássicos da literatura e da teoria geral do direito. Nossa, aí são vários e muitos que explicam isso, né? Para ficar aí, uns que eu já mencionei para vocês, Carlos Nino, já mencionei do Orque, nossa, estão muitos, né? Mas o professor Paulo de Barros Carvalho é um grande estudioso dessa matéria no Brasil, ao lado de outros tantos, né? Também existe um livro muito bom, não sei se eu encontro ele aqui, não tenho nada, na hora que procura a gente não encontra não, mas ele está por aqui. Estrutura do direito, estrutura da ordem, estrutura das normas jurídicas no direito, uma coisa assim, certo? De um autor de Pernambuco, né? Lorival Villanova. Esse livro é fantástico. Agora não tem nada de leitura leve, não, viu? É uma leitura um pouco árdua, mas é fantástico, né? Lorival Villanova. A estrutura das normas jurídicas no sistema, das normas no sistema jurídico, uma coisa assim. Tá certo? Aí tem. Todos esses autores trabalham com essa situação, para mostrar como é que se entende isso, né? Pois bem, aí você veja, artigo 4º corresponde ao 11, o artigo 5º ao 10, o 6º ao 9º. Agora, nos artigos 9, 10 e 11, nós temos uma classificação que o legislador faz. Ele classifica. O artigo 9, esses artigos todos estão no capítulo 2, e esse capítulo 2 diz dos atos de improbidade administrativa. Aí na seção 1 diz dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. No artigo 10, que é a seção 2, dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. E no artigo 11, né, tem o artigo 10A e seção 2A, que ainda se refere às situações do artigo 10, e na seção 3, dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Olha aí, tá certo? Então, nós temos uma classificação dos atos de improbidade administrativa. Primeiro ponto desses artigos. Esses artigos, que é o capítulo 2 da Lei da Ação de Improbidade, eles classificam os atos administrativos. Atos de improbidade por enriquecimento ilícito, atos de improbidade por dano ao erário e atos de improbidade por violação aos princípios da administração. Pronto, resumidamente isso. Segundo ponto, essa classificação tem um outro sentido? Tem. Essa classificação é feita também levando em consideração os atos de improbidade graves, os atos de improbidade de grau médio e os atos de improbidade de grau leve, certo? E quais são eles, professor? O artigo 9º, que é a do enriquecimento ilícito, são os atos de improbidade de grau mais elevado, grave, certo? O artigo 10 são os de grau médio, os atos de improbidade de grau médio. E o artigo 11, o artigo 11 são os atos de improbidade de grau leve. Só para dar uma vizinha a vocês, nessa lei que está, no projeto de lei que está sendo modificada essa lei, estão tirando o artigo 11 todinho, viu? Esse artigo 11, nós vamos ver, ele tem causado muito abuso. Muito abuso. Aí aquela história, o controle dos poderes, o poder diz, eu vou dar isso, o poder legislativo, eu vou dar essa lei aqui. Aí depois, na aplicação, abusam exageradamente, aí não. Peraí, calma, eu não dei isso, não. Eu dei para vocês aplicarem com certa
parcimônia, ou de acordo com as coisas, como as coisas devem ser. Agora, vocês pegam em abuso aí. Olha, esse artigo 11 está constituindo numa proliferação de condenações objetivas, de responsabilidade objetiva. A responsabilidade é eu vou mostrar aí os pontos depois, e está sendo de casos de responsabilidade objetiva. Outra coisa, irregularidades não são atos de improbidade, mas qualquer coisa se inclui como ato de improbidade. Aí, quer dizer, é brincadeira. Além de não de se incluir a responsabilidade objetiva, por quê? Porque isso daqui foi feito, não foi nessa forma que está dito na lei, pronto, é ato de improbidade, condena por ato de improbidade. Mas ele agiu de forma dolosa, porque tem que ser com dolo. Tá vendo? Certo? Aí a responsabilidade é objetiva. Este ato se constitui realmente num ato de improbidade administrativa, que a primeira questão que tem que se formular é esta. O ato se constitui de ato de improbidade administrativa? Se eu fosse citar exemplo para vocês, eu passaria a noite aqui dizendo de atos e de condenações que existem em improbidade administrativa, daí a torta e a direito, que não se constitui nenhum, nem de longe, em ato de improbidade administrativa. E também os tipos de sanções que aplicam, as coisas mais estapafúrdias e absurdas possíveis. Aí pronto. Aí o que acontece? Os deputados querem tirar isso, aquilo que querem, porque estão abusando. Onde se abusa, se quer corrigir. É outro abuso. Aí é abuso por cima de abuso. Por que não se trabalha de forma a se aplicar a lei como ela deve ser aplicada? Olha, minha gente, sancionar atos ilícitos e ter peso de pena em atos ilícitos, bota na cabeça de vocês. Eu sei que não botam, não. Mas daqui a 100 anos vocês botam na cabeça. Isso não vale nada, nem tira, nem diminui os atos de improbidade e de responsabilidade penal, não. E outra coisa, judiciário, nem juiz, nenhum desses foram feitos para acabar com atos de improbidade, nem ilícitos penais, não. Não. Eles foram feitos para sancionar nos casos que existem. Porque eles trabalham com os efeitos e as consequências. Não se extingue, não se acaba, nem se cria as coisas por efeito e consequência. Só se cria por causas. E só se extingue por causas. Uma coisa é você atacar a causa, outra coisa é você atacar a consequência. As sanções e as responsabilidades, elas existem porque os fatos já estão consumados. Elas não existem para evitar os fatos, não. Não, mas isso serve de lição. Não, isso serve de lição para quem? Onde é que se viu isso? Qual é o lugar no mundo, desse mundo que se conhece aqui no globo terrestre, que existe não existe sanção, não existe tal fato em tal canto, porque as penas pode ser de morte. Não tem. A pessoa corre mesmo isso. Você só vê aí todo dia muitos países que aplicam pena de morte, em, por exemplo, tráfico de entorpecente, sendo as pessoas sofrendo a sanção de pena de morte mesmo. Deixou de haver o crime lá? Não deixou, não. Nem deixa. Acaba com essa história de que responsabilidade pesada acaba. E conversa. Não acaba. E que judiciário serve de exemplo. Que judiciário serve de exemplo? Isso não existe. O judiciário é para sancionar efeitos das coisas que já aconteceram. Pronto. Já aconteceram, não tem mais como corrigir o que é que pode fazer. Agora, sancionar. Por isso que tem a sequência das leis aí, olha. Deus do Instituto Jurídico. Olha, quando eu falo dessa questão dos efeitos da sentença na ação, ainda tem essa questão de forma pontual, né, Fulano? Não sei, me lembro agora quem foi que fez a pergunta aí, a observação. Ainda tem esse aspecto de forma pontual também. Também não é por qualquer ilícito, não, mas mesmo de forma pontual, naquele ponto não dá jeito. Porque, minha gente, isso é uma coisa que, boa ou ruim, é ruim, mas integra a natureza humana, do ser humano, sei lá. É bom isso? Não sei se é bom, não. Eu acho que não, mas eu não acho isso uma lição de vida, não. Mas
Eu não sou doido, idiota de não saber que isso não é forma de se evitar, impedir, dizer que vai extinguir, acabar com atos de corrupção, com crimes, disso, daquilo. Ora, mas quantas vezes os crimes, é, feminicídio, determinados homicídios foram agravados apenas e deixou de existir, aumentou. Você pegue as estatísticas de 10, 15 anos, quando a lei foi modificada, e pegue hoje que duplicou, triplicou. Tá vendo? O que a sanção fez? O que a agravação da pena fez? Se você quiser dizer que houve uma consequência, não tem mais hoje. É, não estou dizendo que leva a isso, mas eu estou dizendo que se você fizer o levantamento, tem mais hoje. E o povo está mais civilizado. E é. Homem, não existe esse negócio de civilização, não. O homem ainda é aquele da pedra lascada. O homem e a mulher. É aquele da pedra lascada. Do mesmo jeito que era o ser humano do tempo da pedra lascada, ele é do mesmo jeito. E muitos filósofos tinham razão. O homem é ruim por natureza. Pela natureza, ele já é ruim. Certo? Ele vai apenas evoluir exatamente na questão social. Talvez. Muitos não evoluem, não. Não tem jeito, não. Eu estou hoje já ficando certo que é desse jeito o ser humano, certo? O que mudou? Veste uma roupa bonita, antigamente era nu, era coberto com as folhas de bananeira, sei lá, era desse jeito. Aí hoje uma roupa bonita de grife é tão imbecil que compra cara e ainda fica fazendo propaganda da loja, do produto que compra. Você teve uma ideia do grau de alienação e de imbecilidade que é o ser humano. E todos nós fazemos isso. Me deixe de ser ignorante, pelo amor de Deus, e vejo as coisas. Eu faço porque não adianta, não compra. Se não tiver, não compra roupa, pronto. Aí vou ter que voltar a andar do jeito que era na origem, lá vai. Imagina. Minha gente, tá longe, tá muito longe. É bom que a gente reflita um pouquinho se o ser humano evoluiu alguma coisa. Eu não vejo evolução nenhuma. Sinceramente, fico duvidando todo dia dessa tal de evolução da sociedade. Eu só vejo a evolução, só só na quantidade de gente. Bom, hoje são 7 bilhões. Há 50 anos atrás era 5, sei lá. Há 100 anos atrás era 3. Aí evoluiu muito. Passou de 3 de 1 bilhão para 7 bilhões no espaço de 100 anos. Aí evoluiu muito. E foi rápido. Meu Deus. Bom, aí todo mundo come hoje. Será que primeiro todo mundo come? Se alimenta? Mas hoje, olha, temos a capacidade de dar alimento aos 7 bilhões e não a 1 bilhão. Primeiro, se alimenta todo mundo? É bom ir viver em alguns cantos pelo Brasil mesmo. Não precisa nem de ir lá para fora, não. Depois em alguns cantos pelo mundo. Segundo, qual é a qualidade desse alimento? Terceiro, como é feito esse alimento? São muitas coisas. Bom, vamos lá. Bom, esse artigo 9º, minha gente. Então, vamos voltar aqui para a nossa classificação, que é mais. E é importante aqui, pelo menos para a minha matéria. Essas outras questões eu boto assim dou só uma dosagem aí para a gente parar um pouquinho e refletir alguma coisa, né? Constitui ato de improbidade administrativa, artigo 9º, né? Improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, olha, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Notadamente. Aí, nesse notadamente, nós temos depois 1, 2, 3, vai até o inciso 12. Esses incisos, eles transformam esses 12 incisos aí em dezenas, centenas ou milhares de hipóteses ou de possibilidades de atos de improbidade que importem
enriquecimento ilícito. Esses são atos de improbidade, os mais graves, certo? Os mais graves que existem na ordem jurídica, e são objeto da ação de improbidade. Na ação de improbidade, você tem que enquadrar, você tem que tipificar, né, uma dessas situações para poder verificar se constitui. E aí vai trabalhar, que é processo, vai trabalhar com a prova, vai trabalhar com todo o acervo de um devido processo legal que deve existir, certo? Com o rito e com os meios de prova de participação da parte no processo, para se chegar à conclusão se é um ato de improbidade ou não. Mas aí, esses atos de improbidade, nós só vamos poder ver na próxima aula, né? Porque hoje não temos mais tempo. Tá certo? Então, vamos trabalhar aí agora com esses artigos 9, 10 e 11, que são muito interessantes, certo? E principalmente o 9, 10 e 11 e o 12 com relação às sanções, certo? Muitas informações nós teremos aí pela frente, tá bom? Hoje é quinta, então nós vamos ter segunda-feira, se Deus quiser, né? Segunda-feira nós vamos trabalhar aí a partir desse artigo 9, tá bom? Então, bom final de semana já, né? Bom final de semana, bons estudos, tá? E até segunda-feira, se Deus quiser, quando a gente volta, a aula síncrona, com todas essas coisas. Noemi, tem alguma questãozinha aí, não? Não, tá bom. Então, um abração para todos vocês. Até segunda, se Deus quiser. Não é? Até segunda, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Bom final de semana.